Olá, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Com certeza, você já deve ter visto nas caricaturas, nos desenhos ou filmes, aquele momento em que um ser do bem e um ser do mal estão conversando e tentando influenciar você a dar ouvido à sua voz. Na verdade, esta realidade é tirada da própria Bíblia, aonde ela vai nos registrar nos primeiros 2 capítulos que Deus vem, coloca o homem no jardim e dá uma ordem de que ele poderia comer de tudo. E de repente, no capítulo 3, vem nos apresentar um ser maligno, que vai colocá-los em dúvida a tudo aquilo que eles ouviram de Deus. E a quem eles dão ouvido é que leva eles a cometerem o pecado. Esta mesma realidade se replica no capítulo 4. Onde a Bíblia diz que quando Abel e Caim vão oferecer sacrifícios, Deus aceita o sacrifício de Abel, porque ele fez segundo aquilo que Deus tinha lhe pedido, enquanto que Caim não fez da maneira correta. Como que eu sei isso? Porque quando Deus vem falar com Caim, como a forma do bem, no capítulo 4, a partir do versículo 6, Deus diz: Caim, se você fizer o que é correto, não será aceito? Mas cuidado, porque o pecado está aí fora como uma fera tentando te dominar. Cabe a você dominá-lo e vencer esta força do mal. Nós precisamos entender que existem essas forças tentando nos levar a desobedecer a Deus. E muitas vezes nós estamos, como diz o apóstolo Tiago, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 13, ele diz assim, olha, muitas pessoas dizem que são tentadas por Deus a fazer o mal. Mas não diga isso, porque Deus não tenta ninguém a fazer o mal. Mas todos aqueles que são tentados, disse o apóstolo Tiago, são tentados pelos seus próprios desejos, que o seduzem e o arrastam. E estes desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Na sequência ele vai dizer, ó, o dom perfeito de Deus da vida, ele é o dom da luz, ele vem do Pai, que vem para nos levar a fazer o bem e nos fazer cumprir a sua própria vontade. A que tipo de vozes você tem dado ouvido? Quem você tem deixado levar a conduzir as suas atitudes? Quem você mais alimentar é aquele que vai demonstrar por meio das suas atitudes a voz que você tem dado ouvido. Cuidado para não cair no mesmo erro de Caim. Sabe, o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do versículo 13, do 11 ao 13, ele vai nos dizer assim, ó, a mensagem de Deus desde o princípio sempre foi essa. Precisamos amar uns aos outros. Que não sejamos como Caim, disse João, que pertencia ao maligno e acabou assassinando seu irmão. E por que ele o assassinou? João responde, porque Caim escolheu praticar o mal, enquanto que seu irmão praticava a justiça. A quem você tem dado ouvido? Cuidado, para não acabar tentando culpar a Deus pelos seus erros, dizendo que ele o tentou e levou a fazer o mal, como disse o apóstolo Tiago. Mas o apóstolo Paulo diz que aqueles que são guiados pelo Espírito não seguem os desejos e a vontade da carne, porque a vontade da carne é totalmente contrária à vontade de Deus. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que nasce pelo Espírito, esse vai fazer as obras que agradam a Deus. Cuidado! A quem você tem dado ouvido pode dizer e refletir o tipo de vida que você está vivendo. Ouça a palavra de Deus. O que ele tem para você é um caminho que gera vida. Cuidado para não seguir o seu coração. Há caminhos que para o homem parecem ser bons caminhos, mas o seu fim são caminhos de morte. Que Deus abençoe sua vida. Pense sobre isso.